Olá, estamos juntos mais uma vez aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário, levando até você informação e prestação de serviços. Neste dia 14 é celebrado o Dia Mundial do Diabetes e nós vamos tirar dúvidas aqui a respeito dessa doença, prevenção, controle, vamos falar também, claro, sobre a importância da conscientização. Eu tenho um dado aqui importante. 16 milhões de brasileiros já foram atingidos pelo diabetes. Na última década, o número de vítimas cresceu 61,8%. Os dados são do Ministério da Saúde, da Pesquisa Nacional da Saúde. Para vocês terem uma ideia, só em 2016 o salto foi de 5,5% da população para 8,9% da população brasileira. E quem vai bater um papo com a gente sobre esse assunto é a doutora Juliana Cavalieri, que é endocrinologista do Hospital e Maternidade Cristóvão da Gama. Seja bem-vinda à RDTV, doutora. Muito obrigada. Bom recebê-la para nos orientar aí, reforçando 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes. A gente pode falar do combate ao diabetes. Eu já começaria perguntando logo de cara, é possível combater, é possível prevenir diabetes, doutora? Acho que o combate, acabar com que ele não exista mais é difícil, né? Mas uma prevenção, sim. É possível. Com certeza, é o nosso foco, né? Eu acho que o combate é complicado porque você tem os seus fatores de riscos que são inerentes até do seu estilo de vida, mas o crescimento da obesidade, a expansão da obesidade, o início mais precoce dessa obesidade, eu acho que a gente sabe que vem aumentando muito a incidência do diabetes, então a gente cuidar, né, dessas coisas do estilo de vida para prevenir, sim, com certeza. E cada vez mais precoce, né? Tentar mudar esses hábitos, esse estilo de vida. Quando começou, né, o diabetes era conhecido o diabetes tipo 2, né? Conhecido como a doença do adulto, né? Então, quando a gente começou ali na faculdade a estudar o diabetes tipo 2, era o diabetes depois dos 45, 40 anos e tal. E hoje já não é mais, né? Hoje nós temos crianças com diabetes. Isso se tipo deve 2, também, né, ao estilo de vida e assim, cada vez vivemos parece que de uma maneira pior, né? Exatamente. Vivemos muito mal, nos alimentamos mal, industrializados, a falta de tempo é desculpa para muita coisa. Muito, né? Eu brinco com os pacientes, sempre no tempo, né? Eu pergunto, como que tá a alimentação? Ah, não tá porque eu trabalho fora, porque eu não tenho tempo e tal. E nunca, é sempre determinando com o tempo, né? Do dia a dia ali do trabalho. Então isso faz comer muito fast food, muito alimentos industrializados, alimentos congelados. E isso vai refletindo nos filhos também, não é? Muitos pais vão passando isso para o pretexto da falta de tempo. Ah, não consegui fazer, come isso aqui. O lanchinho da escola, né? Então vai o lanchinho pronto para a escola, que geralmente é um boom ali de doce, de açúcar, de carboidrato. É difícil a mãe ter tempo de fazer uma marmitinha para o filho com um moranguinho, uma frutinha, um suquinho feito em casa. Algo saudável, equilibrado. É uma doença silenciosa, doutora? Sim, extremamente silenciosa, né? Principalmente o diabetes tipo 2, né? Aproveita e fala já então dos tipos do diabetes, já aproveita para... Isso, basicamente nós temos o diabetes tipo 1, né? Que é aquele que geralmente acontece no começo da infância, ali 4, 6 anos de idade tem o diagnóstico, e porque a pessoa tem um problema genético que para de produzir a insulina, que é o nosso hormônio necessário para a degradação do açúcar. E aí esse paciente é independente do seu estilo de vida, né? Então ele herdou isso. Ele herdou, ele vai ter por alteração de anticorpos, né? Que aí ele vai desenvolver a doença e vai precisar do uso de insulina e tal. Já o diabetes tipo 2, ele tem um fator hereditário, né? O pessoal confunde um pouquinho isso. Então, na verdade, o meu pai tem diabetes, o meu avô tem diabetes, eu tenho mais chances de ter diabetes. Esse é o diabetes tipo 2. Ele realmente tem aí esse fator familiar. Mas não necessariamente vai ocorrer por esse fator, é isso?
ele tem mais chance. Mais chance, né? O seu avô tem, o seu pai tem, a sua chance é muito grande. Então você tem que cuidar um pouquinho mais daquelas pessoas que não têm um fator familiar. Eu quis dizer, talvez, se uma pessoa que não tem histórico familiar, ela também pode ter o tipo 2, é isso? Acho que eu expresso melhor agora. Isso, ali, apesar dele ser ter um fator hereditário, é o diabetes que a gente priva muito na prevenção, porque é o diabetes que ele é decorrente de uma obesidade, de um sedentarismo, né? Então, excesso de açúcar? Sim, de uma alimentação rica em carboidratos, rica em açúcar. Então, esse diabetes tipo 2, ele é o que você consegue prevenir com seus hábitos de vida. O tipo 1 da infância você não previne, né? Tem o gestacional também, não é? Isso, aí tem o diabetes gestacional, né, que geralmente em mulheres que já também tiveram uma história na família de diabetes tipo 2, que engravidaram já acima do peso ou que tiveram um ganho de peso exagerado na gravidez. E aí ele vai se manifestar na gestação? Na gestação, por interferência hormonal da gravidez, né, e também pelos fatores de risco que a paciente tem, né. E temos outros tipos de diabetes, que aí são mais minuciosos, aí, os MODs, que a gente chama, o LADA, que é esse tipo 1, que começa mais já numa idade adulta. Então temos pacientes com 35, 40 anos que desenvolvem o diabetes independente do seu estilo de vida e vai desenvolver aquele diabetes que a criancinha tem, dependente de insulina e tal, mas são já tipos mais especiais, né? Isso. Basicamente, né, pro paciente, tipo 1, tipo 2, que é aquele da criança, e o tipo 2, que é aquele que a gente pode prevenir. E eu falei da doença silenciosa, esse tipo 2 então, é bem... exatamente. Aí que era o que a gente ia falar. Porque o tipo 2 a gente geralmente diagnostica quando o paciente já estava com aquele diabetes há muito tempo, né? Então, mas aí o que vai permitir esse diagnóstico? Alguns sintomas vão aparecer? O que aparece? Como manifesta? Quando ele já está bem já descompensadinho, já está anos com aquele diabetes sem perceber, os sintomas mais característicos, uma perda de peso importante, uma sede intensa, começar a acordar muito à noite para fazer xixi. Então aquele paciente faz 3 xixis ao longo do dia e faz 7 na noite toda. Ele faz mais xixi à noite do que durante o dia. Um cansaço diferente. Fora do normal. Isso, só que isso geralmente já vem quando ele já está bem descompensado. Isso geralmente ele já está pelo menos anos com o diabetes e não está sabendo. Por isso a nossa prevenção de exames, né, periódicos, tudo para você diagnosticar logo no início. E aí já no início ele não tem sintomas. Não tem. O paciente não sente. Então é importante a pessoa, de repente, também se dedicar a check-ups, a ter sempre uma preocupação. Sempre, né? Mesmo exames. A partir da adolescência, e principalmente se tem uma obesidade, principalmente se tem um hábito alimentar ruim, se tem uma história familiar importante. Então fazer sim, é no exame periódico que a gente vai conseguir detectar ele no início, porque sintomas não vai ter. Agora, doutora, a pessoa de repente, vamos dizer assim, descobre que tem diabetes, né? Aí ela começa a tomar medicamento, eu queria entender, porque a gente ouve às vezes, fulano tem diabetes, mas é controlada. Sim. Ela consegue, de repente, com um comprimido aí, não digo um comprimido, mas tomando comprimidos, controlar, manter, né? Se manter bem. E tem aquela história que dizem, não, ela depende de insulina. Eu queria entender isso. A pessoa descobre, aí o que vai determinar a medicação? Todo mundo que descobre vai ter que começar a tomar comprimido? Como que é? O diagnóstico do diabetes, sim. Aí o paciente precisa de um tratamento tanto de mudança de estilo de vida, né? Então alimentação, atividade física e medicamentoso. Mas depois de um tempo, o medicamento pode ser retirado? Se ele conseguir mudar bastante esse estilo, por exemplo, perder bastante peso, pode ser que ele consiga... reverter o quadro. Pode ser que sim. Pode prosseguir. Doutor. A gente fala, o tratamento de diabetes é um tratamento crônico. Então, teoricamente, um tratamento para o resto da vida. Seja ele medicamentoso ou por cuidado alimentar e atividade física.
Você visa esse controle, né? Então o paciente, por exemplo, se conseguiu mudar bastante o estilo de vida, perdeu peso, ele consegue talvez sair ali daquele diagnóstico, né? Agora, o tipo de tratamento vai depender do nível que você diagnosticou aquele diabetes, né? Então, diagnosticou ele inicialmente, então a gente consegue tratar com um tipo de medicamento, 2 tipos de medicamento. Agora, a gente já descobriu, era um diabetes manifesto, aquele paciente já tinha perdido muito peso, ele está consumido da doença, talvez ele precise de um tratamento de insulina, né? O que eu friso sempre para os pacientes, também tem aquela coisa, não é comecei com insulina para sempre insulina? Não. Pode ser que a gente precisa de insulina logo no diagnóstico, para dar uma comadinha no corpo, que eu falo, e aí depois com o controle da alimentação, a perda de peso, a gente consiga reverter, sair da insulina, manter medicamento oral, pode acontecer isso sim. Agora, uma coisa muito importante que eu sempre falo para os pacientes, eu brinco que diabetes é que nem mulher grávida. Não existe pouco grávida, muito grávida. Então, diabetes é sempre diabetes. Não existe o diabetes bonzinho e o diabetes maldoso que está lá com o pé amputado. Não, é o mesmo diabetes. A diferença é que quem está lá já cego, com o pé amputado, ele não teve um tratamento ou por falta de oportunidade ou por má aderência. Sim, então ele chegou lá. Mas esse diabético que toma um comprimidinho no dia tem a mesma chance de ter complicações do que esse que já está com as complicações aí estabelecidas. Exatamente. Já que a doutora mencionou, quais são as principais complicações do diabetes? A gente chama, tem as complicações macrovasculares e as microvasculares, ou seja, aquelas que pegam os vasinhos mais fininhos, né, e os que pegam vasos grandes. E as mais comuns, olho, né, então a retinopatia diabética, que vai levar ali a cegueira, comprometer a retina ocular. Isso. Nefropatia diabética, perder a função do rim por causa do descontrole de diabetes. E a neuropatia diabética, né, o comprometimento dos nervos, e aí é o que vai levar a diminuição da sensibilidade dos pés, principalmente. Sobretudo nervos periféricos, né? Isso. Começa principalmente, no mais comum, nos pés, né? Então, diminuição da sensibilidade, aí machuca e não percebe, vira uma lesãozinha, e aí, desculpa, e aí leva para amputação, né? Que é o final disso. E as outras complicações, principalmente cardíacas, né? Então, infarto, risco de AVC. Exatamente. Então, aí são as complicações todas que a gente precisa ficar de olho. Se quiser tomar uma água, fica à vontade, doutora. Lembrando, nós estamos recebendo a doutora Juliana Cavalieri, que é endocrinologista do Hospital e Maternidade Cristóvão da Gama, fazendo um alerta aí pra gente sobre diabetes. Importante falar sobre essa história dos nervos periféricos também, porque é preciso ter muito cuidado, né? O diabetes precisa ter muito cuidado quando vai em pedicure, podólogo, mesmo com machucados, com pancadas. Dependendo do controle, como está esse controle do diabetes, vai ter, né, todo mundo sabe, aquela dificuldade de cicatrização, então um machucadinho que não cicatriza, vira uma ferida, e principalmente um diabético já de longo prazo, tomar sempre cuidado com os pés, né? Então, sapato, nunca usar sapato apertado, a gente sempre fala dos cuidados com a meia, tomar cuidado, comprar aquelas meias que não tem aquela costura interna, porque às vezes já é suficiente para aquela costurinha estar pegando no dedo, eu não percebo, porque a minha sensibilidade está menor, aquilo vira um machucadinho, não percebe, a hora que vai ver... Em geral, os pés ficam ressecados? Sim, pés ressecados. E quando ocorre esse problema periférico, nos nervos periféricos, eles vêm acompanhados de problemas vasculares? Ele já... Porque a gente vê algumas pessoas com a história da perna muito inchada e falam flebite. Isso tem a ver com diabetes? Sempre quando você tem um diabetes descompensado, você tem mais risco de infecções. Tá. Né? Então, você tem mais risco de ter uma erisipela. Uma coisa desencadeia. Exatamente, é desencadeado. Então é importante aí ficar atento, né, para evitar essas complicações. A gente estava falando de tratamento, doutora. Sim. Eu não sei se é possível falar em tratamento correto. A gente já deu algumas dicas aqui, mas um tratamento correto para o diabético, ele se baseia em quê? Mudança do seu hábito, né? Então, tratamento não farmacológico e o farmacológico. Então,
tratamento alimentar. O diabético ele tem que estar ciente, como todos deveriam estar, não só o diabético, mas o diabético, por ter essa doença, ele é forçado, né, para não querer ter complicações no futuro. Então, é um tratamento alimentar, tem que ter uma alimentação muito regrada, retirada dos açúcares da dieta, atividade física, extremamente importante para essa prevenção de complicações. E a atividade física, sempre lembrar que o músculo depende de açúcar, né? A forma de energia. Então, quando faz atividade física, o músculo vai pegar o açúcar do sangue. Então, o próprio diabético percebe, ele fura o dedinho, tá um X. Ele fez 1 hora de atividade física, não tomou medicação, não fez nada. Ele fura na volta, tá mais baixo. Então, é um tipo de tratamento para ele. E alimentar, farmacológico, né? Então, nós hoje temos aí uma gama de medicações cada vez melhores e não focadas só no tratamento do diabetes, mas na prevenção de doenças, de complicações, né? Infarto, derrame, melhora de função de rim. Então, o tratamento perfeito é o remédio certo para aquele tipo de paciente, mas é totalmente dependente da mudança do hábito, então alimentação e perda de peso. Eu fico aqui prestando atenção e de repente vem aquelas dúvidas que podem ser dúvidas também da nossa audiência, de quem está nos vendo. Por exemplo, a pessoa ela vem aí tratando diabetes e ela consegue ou ela precisa, não é? Seguir essa alimentação balanceada, ela consegue reduzir esse açúcar só pela alimentação, por exemplo, ou ela precisa recorrer a artifícios como a gente tem produtos diet, não é? Ela consegue só com a alimentação natural ou ela vai ter que recorrer a esses produtos? Você vai recorrer ao diet para o alimento adocicado, né? Então, você vai comer um bolinho que foi açúcar na massa, tem que ser o diet, tem que ser o adoçante. Vai chupar uma bala que é adocicada, tem que ser a bala diet. A não ser que troque por uma fruta, né? Isso, exatamente. Então, assim, aquele alimento adocicado, né? Artificialmente. A fruta, o pão, o macarrão, a massa em geral, que são os carboidratos, a gente não pode ter o exagero. Mas todo mundo depende do carboidrato, né? Então não precisa tirar. Não, eu sou diabético, não posso comer pão. Imagina, tem que comer pão. Só não vai exagerar no pão. É a quantidade, é a alimentação equilibrada. É lógico que se puder, tiver a oportunidade de trocar por uma farinha integral ao invés de uma farinha branca, tanto o arroz, quanto o macarrão, quanto o pãozinho, seu integral, melhor, né? Farinha de trigo, tudo. Isso, todos os farináceos, o integral, o que acontece? Ele não engorda? Não, ele engorda exatamente o mesmo tanto. Então, um pãozinho integral, um pãozinho branco. Só que o pão integral, o arroz integral, ele não faz um pico de açúcar no sangue. Quando você come um carboidrato, você faz um pico de açúcar, né? O integral, ele não faz esse pico. Dizem então, que processa mais rápido, né, no organismo? Ele te dá mais saciedade, ele melhora seu funcionamento intestinal. Então, ele é um alimento mais saudável, né? Então, se você tiver essa oportunidade, comer o carboidrato integral, é melhor. Tomar cuidado com as frutas são carboidratos, são açúcares naturais, então também não pode ter o exagero, né? Então pode se alimentar de tudo, não ter os exageros. Agora, o docinho mesmo, o açúcarzinho no café, o açúcar na bala, o açúcar no bolinho, esse a gente tem que aprender a suspender. E hoje, graças a Deus, a gente tem aí uma gama também imensa de produtos. Sim, tem chocolate diet. Chocolate, sorvete. O refrigerante que a gente quase não vê mais com o rótulo diet. O zero é o... Isso, zero açúcar, né? Diet ou zero açúcar. Sempre prestar atenção no rótulo que tem que ser zero açúcar. Né? Porque vem outro zero aí? Pode ser que tenha, a gente tem que ficar de olho ali, né? Então ele pode eliminar outros nutrientes, outras... Exatamente. Doutora, para a gente terminar, quando a gente falava também de fatores de risco e tudo mais, e lembrava a história aí dos tipos de diabetes e da criançada, do diabetes que acomete já na infância, a pessoa pode nascer diabética? Pode. É mais difícil, né? Um diagnóstico grave e tal. Mas pode acontecer de ter neonatal, né? Pode acontecer desse diabetes tipo 1 se manifestar logo bem no comecinho aí de vida. Eu até perguntei porque a gente falou do diabetes gestacional,
De repente com aquela dúvida se pode passar para o bebê. O diabetes gestacional, ele tem uma chance maior do bebê nascer muito grande, né? E aí ele nascer com hipoglicemia, por causa da demanda que ele vai ter pelo tamanho, e ele dá à criança uma chance de um desenvolvimento de um diabetes tipo 2 ao longo da vida dela. E a mãe também, que teve diabetes gestacional, uma chance bem maior de ter diabetes tipo 2 depois do parto também, porque ela deixa de ser diabética depois do parto, né? O diabetes gestacional foi induzido pelo parto, pela gestação. E ela deixa de ser diabética porque teve o nenenzinho, mas ela tem muito mais chance depois, ao longo da vida dela, de desenvolver o diabetes tipo 2. Então ela precisa cuidar muito também da alimentação. E tem muitas crianças que já estão novinhas, né? 4, 5 anos já tem que correr insulina, já é aquele, né? E hoje é a nossa briga, porque a incidência de diabetes tipo 2 tem aumentado exponencialmente em crianças e adolescentes, né? E ó, eu vou reforçar os dados que eu passei no começo do bate-papo, por conta desse Dia Mundial do Diabetes, 14 de novembro, 16 milhões de brasileiros já acometidos pela doença. A doença já atingiu, então, 16 milhões de brasileiros e o número de vítimas cresceu 6,81% nos últimos 10 anos. De 5,5% da população para 8,9% da população só em 2016. Então, todo cuidado é pouco, é preciso cada vez mais ter acesso a essas informações, fazer valer a mudança de hábitos e priorizando sempre aí a qualidade de vida. Nem sempre é fácil, não é? E muitas vezes quem já tem a doença sabe que o tratamento é puxado. Infelizmente a gente tem acompanhado também, a equipe aqui do RD também atenta, o noticiário da dificuldade que as pessoas que se tratam vêm encontrando na rede pública, em cidades aqui do ABC, para encontrar lanceta, chama? Isso, a gente fala os insumos, né? Então as lancetas, agulha, seringa, para furar o dedinho, tudo. Para fazer o teste, mesmo para quem recorre à insulina, tudo o aparelhinho de destro. A gente tem muitos pacientes que não conseguem nem pegar o aparelho de início, porque ele precisa do aparelho e depois, mensalmente, pegar todos esses insumos necessários, né? Então a lanceta, a fitinha reagente, e muitas vezes a rede pública demora meses para entregar o aparelho. E a gente tem acompanhado, fica aquele jogo de empurra, porque a gestão passada fez errado o contrato, porque não chegou, e a gente está renovando a licitação para entrega, vai normalizar, não vai, e fica aquela história, a gente... E a pessoa precisa para ontem, e a gente fica aqui falando, é igual falar de câncer de mama no Outubro Rosa, de câncer de próstata, estamos no Novembro Azul, não adianta ficar só falando de prevenção, de diagnóstico precoce, disso e daquilo, se a pessoa na hora que chegar, as cidades estão desenvolvendo ações X e Y, mas se a pessoa na cidade não consegue se tratar, o que adianta, né? Fica muito complicado, fica uma utopia aí, mas aí é um outro assunto, como eu disse, a equipe do RD está atenta também a essa situação nas 7 cidades do ABC e você com certeza vai conferir no nosso conteúdo online e nas outras plataformas, no impresso também. Doutora Juliana Cavalieri, endocrinologista do Hospital e Maternidade Cristóvão da Gama, que fica aqui em Santo André, nos orientando a respeito do diabetes. Obrigado, doutora. Obrigada a vocês. Muito úteis as informações e é sempre bom saber, não é? E eu quero lembrar a você que os principais pontos das nossas conversas aqui na RDTV, a TV do Jornal Repórter Diário, são reproduzidos nas demais plataformas do RD. Estou aqui com a edição de novembro da RD em revista, destacando o mercado imobiliário, mas também há outros assuntos. Você encontra nos principais pontos aqui do Grande ABC. Se tiver alguma dificuldade, você pode ler acessando repórterdiario.com.br, tem a edição completa em PDF. Este é o Jornal Repórter Diário, o RD que circula toda sexta-feira, trazendo semanalmente o que interessa, o que é notícia em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Também você pode ler, quando chega aí a sexta-feira, online em repórterdiario.com.br. No site, inclusive, tem um conteúdo online atualizado minuto a minuto e também a galeria de vídeos da nossa RDTV, onde você revê essa entrevista com a doutora Juliana Cavalieri e tantas outras realizadas. O YouTube, RDTV Repórter Diário, e a nossa fanpage Jornal Repórter Diário no Facebook. Até a próxima!